Não sei se você concorda comigo, mas para mim o sábado, o sétimo dia da semana, é como um oásis em meio a um deserto, que me traz refrigério para a alma, me traz refrigério para o coração. E vocês fazem parte desse refrigério, porque todas as vezes que eu venho a este lugar, a este templo, que foi construído para adoração ao nome de Deus, eu tenho o privilégio então de poder me achegar a este Deus através da adoração que é feita aqui neste lugar. Não sei se você andou acompanhando aí os noticiários dessa semana, mas parece que o nosso país está vivendo em guerra. Os noticiários desses últimos dias têm mostrado isso para mim. É em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras partes do nosso país. A polícia em guerra contra o povo brasileiro. E eu não consigo entender algumas coisas. Mas o livro de Apocalipse, ou seja, o livro da Revelação, ele nos traz uma informação importantíssima. E eu quero compartilhar com você essa informação. Você que trouxe a sua Bíblia, desejando abri-la comigo nesta hora, no livro da Revelação de Deus para nós nos últimos dias. Livro do Apocalipse, capítulo 12. Aqui Deus tem uma informação preciosa para mim e para você. No capítulo 12 do livro de Apocalipse, Deus dá esta informação aqui no verso 7. Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olha que informação extraordinária Deus está nos trazendo. Deus está dizendo aqui que houve peleja, houve guerra, houve batalha. Aonde? No céu. E eu pergunto, o céu é lugar de guerra? O céu é lugar de confusão? Claro que não. Mas o livro está dizendo que houve sim guerra lá no céu. E a pergunta que fica é: por que houve guerra no céu? Por que num lugar de paz, de harmonia, de alegria, de tranquilidade, houve guerra, confusão, peleja? Simplesmente por causa de uma coisa: alguém que habitava o céu não concordava com as regras de convivência no céu. E você pode se perguntar, mas como assim? Alguém lá no céu não concordava com as regras de convivência no céu? Sim. Quem era esse que não concordava com as regras? Lúcifer. Quem era Lúcifer? A Bíblia diz que era um anjo. Criado por quem? Deus. E que se rebelou. Criou uma grande rebelião lá no céu. E o pior, amigos, ele conseguiu alguns adeptos para o seu lado. E ele foi convencendo 1, 2, 3, 10, não sei quantos, de fazer então essa rebelião contra Deus e o seu governo. E diz o texto aqui que a guerra se espalhou pelo céu. E graças a Deus, Satanás foi vencido lá nos céus. Ele foi derrotado. E diz o texto bíblico que depois de derrotado, ele foi expulso do céu. E para o meu desespero, para a minha tristeza, e creio para a sua também, ele foi jogado. Olha o que diz aqui o verso 12. Por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então entenda uma coisa:
nós não estamos sozinhos neste mundo. A guerra, o conflito que começou um dia no céu, estendeu-se aqui para a terra. E o diabo e os seus anjos pelejam contra Deus e os seus anjos. E eu fico me perguntando, o que quer Deus e o que quer o diabo? Qual o propósito dessa guerra? Aonde eles querem chegar? Por quem eles estão brigando? Não sei se você sabe, mas o diabo quer você. O diabo quer a sua mente. E o diabo quer o seu coração. Você se assusta com isso? Mas essa é a pura realidade. Não é para te assustar, mas para você entender de que você não está sozinho nesse mundo. Eu vou frisar para você. O diabo quer você. O diabo quer o seu coração. O diabo quer a sua mente. Para quê? Para colocar na sua mente e no seu coração aquilo que ele pensa ser o melhor para ele e para você. No entanto, nós não estamos sozinhos. Deus também quer você. Deus também quer o seu coração. Deus também quer a sua mente. Deus e o diabo, ambos querem a mesma coisa. Você, sua mente e o seu coração. Não sei se você sabe, mas o livro de Daniel é o livro que deve ser estudado, paralelo com o livro de Apocalipse. Daniel é um livro profético e que contém informações importantíssimas para o tempo do fim. E antes que alguém se pergunte, o que é que tem a ver a história de Daniel, dos jovens hebreus, deixa eu compartilhar com você o que nós encontramos nesse livro. Livro de Daniel. O último capítulo, o capítulo 12. Porque alguns poderão ficar se perguntando, o que é que eu tenho a ver com Daniel, sendo que eu moro aqui em Uberlândia e vivo no século 21, quando Daniel está tão distante de mim? Então, preste atenção o que diz o capítulo 12 do livro de Daniel, a partir do verso 4. Olha a informação que Daniel nos traz aqui. Capítulo 12 diz assim, o tempo do fim. E nós vivemos em que tempo? O tempo do fim. Olha o verso 4. Deus diz assim, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Verso 6. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirá estas maravilhas? Verso 9. E ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Daniel estava perguntando, ele queria saber quando iriam acontecer aquilo que estava sendo proposto. E Deus disse para Daniel, Daniel, fecha o livro, cerra o livro, porque o que está nesse livro não é para você e nem para os seus dias, é para o tempo do fim. Então, antes de você se perguntar o porquê que nós estamos estudando este livro, entenda uma coisa, o livro de Daniel foi escrito para o tempo do fim, para hoje, para os nossos dias. Então me permita aqui ir ao capítulo 1 do livro de Daniel. Nós iremos estudar esse capítulo. Se você entender o que está aqui nesse capítulo, capítulo 1, certamente você não poderá mais ficar como está. Você vai ter que mudar de atitude. Você vai ter que fazer uma revolução na sua vida. Se você tão somente entender e aceitar o que está aqui nesse primeiro capítulo do livro de Daniel. O capítulo 1 do livro de Daniel começa assim. No 3º ano do reinado de Joaquim, ou Joaquim, conforme algumas traduções, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E a estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que lhe trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura
e a língua dos caldeus. Verso 5. Determinou-lhe o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Abednego, e a Azarias, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então lhe pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Verso 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te. Preste atenção nessa palavra. Experimenta-te. Peço-te, diz aqui Daniel, os teus servos 10 dias, e que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Verso 14. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. Mais à frente, o texto bíblico diz que Nabucodonosor trouxe esses 4 jovens hebreus para o palácio, para que pudessem servi-lo. E este rei fez um teste com todos os que estavam para servi-lo. E diz o texto bíblico que em Daniel e os seus 3 amigos hebreus havia mais capacidade intelectual, havia mais capacidade física, havia mais capacidade espiritual do que em todos os outros jovens que estavam à disposição do rei. Mas permita-me aqui ir analisando, na medida do possível, texto por texto, verso por verso. O capítulo 1, no primeiro verso, traz uma informação triste, uma informação preocupante. Diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, a grande e poderosa Babilônia, invadiu Jerusalém. E detalhe, destruiu completamente Jerusalém. A informação aqui é de que o mal venceu o bem. Por que eu digo que o mal venceu o bem? Porque Babilônia, segundo o livro de Gênesis, no capítulo 11, é o centro de toda rebelião que há aqui na terra. É o centro de toda apostasia, de todo o engano que há aqui na terra. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 11, você vai encontrar esta informação. Eu não tenho tempo aqui para ler o capítulo 11, mas você pode fazer isso depois em sua casa. Você vai perceber que Babilônia começou quando os homens se reuniram com um único propósito, de não mais se sujeitarem a quem? A Deus. E eu pergunto, quem instruiu esses homens a não se sujeitarem mais a Deus? Quem? Ele mesmo. Se lembram que a guerra começou lá? O conflito começou lá? E ele agora coloca na mente daqueles homens e mulheres que eles deveriam viver independentes de Deus, isolados de Deus. E eles disseram, vamos construir uma torre. E deram àquela torre o nome de Babel. De Babel deriva o nome Babilônia. Então, Babilônia
sempre foi e sempre será um sinônimo de rebelião contra Deus. Rebelião contra os princípios de Deus. Rebelião contra a vontade de Deus. E rebelião contra o desejo de Deus. No entanto, você vai encontrar sempre uma outra palavrinha, que é Jerusalém. Jerusalém nunca foi, no coração de Deus, uma rebelião contra ele. Jerusalém sempre foi e sempre será a cidade de Deus, a cidade amada de Deus, a cidade do povo de Deus. E o capítulo 1, verso 1, diz que Babilônia enfrentou Jerusalém e venceu. E o pior, diz que os pertences, os utensílios do templo, da casa de Deus, foram levados para onde? Para Babilônia. E foram colocados aonde? Na casa do Deus de Babilônia. Sabe o que Babilônia estava querendo dizer para Jerusalém? O nosso Deus é mais forte do que o vosso Deus. Olha para os tesouros do templo. Onde eles estão? Na casa do deus Marduk. Quem era Marduk? Marduk era a principal divindade dos babilônicos. Marduk era o chefe dos deuses. Eles tinham pelo menos 13 deuses. E Marduk era o principal. Nos dias de Daniel, havia um conceito muito claro. Quando duas nações se enfrentavam, a nação vitoriosa despojava. A nação vitoriosa levava para ela todos os pertences de valor que a cidade derrotada tinha. E para piorar ainda mais a situação de Jerusalém, o texto diz que além de levarem para a Babilônia todos os tesouros do templo, levou-se também para lá todos os jovens nobres e brilhantes de Jerusalém. O que Babilônia deixou em Jerusalém? Mulheres indefesas, fracas, e sem também quem? Seus líderes. Diz que levou toda a casa real, todos os jovens nobres. Para um pouquinho e abre um parêntese. Por que eles levaram os jovens e não levaram os idosos? Alguém vai dizer, preconceito, pastor. Velho já está acabado. Velho já está destruído. Nada disso. Sabe por que eles levaram os jovens? Porque eles queriam pegar os jovens e incutir, e enfiar na cabeça deles a religião de onde? E por que eles não levaram os anciãos? Porque ancião é cabeça dura, irmão Ataídes. Ele aprendeu que Deus é Deus e ele não abre mão. Ele aprendeu aquilo e aquilo fica no coração. Já os nossos jovens, como eu, pastor Rogério, pastor Marcos, para ele não ficar triste comigo, e alguns de vocês também. Os jovens são mais maleáveis, mais fáceis de convencer. Ou vocês jovens não concordam comigo? Concordam ou não concordam? Se não concordar, espera eu ir embora para depois vocês me procurarem. Mas uma coisa é certa, amigos. Nabucodonosor era um homem inteligente. Ele sabia que levar para a Babilônia os anciãos seria dar um tiro nos pés. Então ele pensou consigo, vou levar os jovens, os nobres, os de mente brilhante, e vou incutir na mente deles, no coração deles, a nossa religião. E eles voltarão para onde? Para Jerusalém. Para quê? Para dominar o povo. Olha a estratégia do diabo. Olha a estratégia de Babilônia. Pego os líderes deles, os nobres, os jovens, os fortes, os inteligentes, e levo para a Babilônia. Mudo a mentalidade deles, mudo a identidade deles, mudo a cabeça deles, e volto com eles para onde? Para a Babilônia. Aliás, para Jerusalém. E quando eles chegarem em Jerusalém, eles irão liderar, eles irão colocar na cabeça do povo o que eu coloquei na cabeça deles.
Olha que perigo deixar os jovens sem o auxílio do Espírito de Deus, Tiago. Um jovem com sua força, com sua inteligência, com sua capacidade, sua boa vontade, mas sem o auxílio de Deus, pode fazer estragos. E detalhe, há alguns jovens que são complicados de você mostrar para eles que eles são facilmente influenciados. Os mais maduros não. Já viveram, já experimentaram muitas coisas e sabem que não vai dar certo. Mas os jovens são presas mais fáceis para as artimanhas de Babilônia. E olha, amigos, assim que os 4 hebreus citados no texto chegaram no palácio, Nabucodonosor, instruído pelo próprio diabo, começa a sua artimanha de mudar o caráter e a identidade daqueles jovens hebreus. Agora, não sei se você vai concordar comigo, mas Nabucodonosor começou a mudar o caráter, ou pelo menos a sua tentativa de mudar o caráter daqueles jovens, onde a mãe deles começaram a formar o caráter deles. Olha que estratégia. Nabucodonosor começou a mudança da identidade daqueles jovens através do nome deles. Por que através do nome deles? O que tem a ver o nome com caráter? O que tem a ver o nome com identidade? Para nós, na nossa cultura, não tem nada a ver. Mas na cultura hebreia, tinha tudo a ver. Quando nascia uma criança em um lar hebreu, o pai e a mãe escolhiam um nome conforme o caráter daquela criança. Ou conforme o propósito do coração dos pais em desenvolver aquele caráter no coração daquela criança. Quer um exemplo? Jacó, quando nasceu brigando com quem? Com seu irmão Esaú. Diz o texto lá, e você pode ler depois na sua casa, que Jacó brigava no ventre da mãe com Esaú. E Jacó era um menino esperto. Já no ventre da mãe era esperto. E diz que quando a mãe deu à luz, Esaú saiu primeiro. E quando eles olharam, viram que tinha uma mão aonde? Isso mesmo, no calcanhar. Era Jacó, segurando o calcanhar de quem? De Esaú, dizendo assim: você não sai primeiro que eu não, meu amigo. Se depender de mim, eu puxo você para trás. Eu saio na frente. E alguns vão dizer assim: que menino esperto. Que menino inteligente. Mas na realidade, amigos, o pai e a mãe daquele menino perceberam que ele tinha algo e não era tão agradável assim. E aí colocaram o nome dele de quê? Jacó. Que quer dizer o enganador. Que coisa triste, não? Colocaram o nome de Esaú de quê? Colocaram o nome de Esaú por quê? Porque ele era peludo. Lembram do texto? Ele era peludo. Um outro ser que tinha um nome que fazia referência ao seu caráter, Saulo de Tarso. Vocês se lembram? Quem era Saulo? O perseguidor dos filhos de Deus. E quando ele se encontrou com Jesus no meio da estrada, Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Senhor, eu não sabia que estava te perseguindo. E então Jesus disse para ele: então a partir de hoje você não será mais o perseguidor. Você não será mais Saulo. Você se transformará em Paulo. Que quer dizer? O discípulo. O meu discípulo. O meu amigo. E Jacó? Quando ele teve uma luta com um homem no Val do Jaboque. O texto diz que Jacó lutou com um certo homem que ele não sabia quem era porque estava escuro. E diz que a luta se intensificou a noite inteira. Agora imagine, muitas horas de luta entre Jacó e aquele homem. E de repente, ao perceber aquele homem que Jacó não iria se entregar, diz que ele tocou ali na coxa de Jacó para lhe tirar as forças. Mas mesmo assim, Jacó segurou firme naquele homem. Quando o dia raiou, Jacó percebeu que aquele que lutara com ele não era um homem, mas um anjo
que veio da parte de Deus. Detalhe, Jacó segurou bem firme, com todas as forças, como segurara lá no calcanhar de Esaú. E Jacó diz assim: eu não te deixarei ir, enquanto tu não me abençoares. Primeira paradinha na mensagem para fazer a pergunta para você, como sempre faço. Tem você segurado firme nas mãos de Deus e dito para Ele: Senhor, eu não te deixarei ir, enquanto tu não me abençoares? Tem você segurado firme nas mãos desse Deus, dizendo assim: Senhor, eu não deixo o Senhor, enquanto não for abençoado por ti? Tem você feito isso? Ou você tem se cansado dos conflitos dessa vida e solto, cada vez que há conflito, às mãos desse Deus? Detalhe, amigos, quando Jacó segurava ali o anjo, e quando Jacó lhe disse: eu quero a bênção, eu não posso ficar sem a bênção, o anjo virou para ele e disse: qual é o teu nome? E o que foi que ele disse? Jacó, o enganador. Enganei o meu pai, enganei o meu irmão, mas eu me arrependi. E o anjo olhou para Jacó e disse: então tu não és mais Jacó. A partir de hoje você é Israel. Que quer dizer, lutastes com Deus como um príncipe e prevaleceste. Vede que o nome identifica caráter, identifica o que está dentro do ser. Então aqui está os nossos 4 jovens, Daniel e os seus 3 amigos. Vamos rapidamente aqui entender os nomes desses 4 jovens. Eu coloquei aqui bem anotado para que eu não pudesse cometer nenhum equívoco. Então eu quero aqui começar analisando com vocês aqui esses 4 nomes. Vamos começar por Daniel. O nome Daniel, se você dividir o nome ao meio, Dan e El, não é isso? El, nós sabemos muito bem que é uma referência a Deus. Sempre quando aparece El no final do nome, é uma referência a Deus. Daniel, Joel, Emanuel, o El no final sempre é uma referência a quem? A Jeová, a Yahweh, a Deus. E Dan? Dan era uma das tribos de Israel. E qual era o caráter dessa tribo? Juízo. Então, quando você vai interpretar o nome Daniel, você chega a uma conclusão. Nome Daniel quer dizer Deus, Jeová e Yahweh é o meu juízo, é Ele quem me julga, é Ele quem pode avaliar as minhas atitudes. Consegue entender? Ou seja, quando o pai de Daniel colocou o nome dele de Daniel, queria dizer para aquele menino: você é Daniel, aquele que é julgado por Deus. Deus é o único que pode te julgar. E agora vem o nosso amigo Nabucodonosor, astutamente diz: você não é mais Daniel, não é Deus quem julga você, seu nome agora é Beltesazar. E Beltesazar, irmãos, é uma referência ao deus Marduk. Bel, vocês já ouviram falar nesse nome? Bel, o deus Bel? Bel era a principal divindade babilônica. E o que significa Bel? O que significaria então o nome Beltesazar? Eu tenho aqui bem anotadinho para não me equivocar. Bel significa: Deus não é mais o seu juízo, mas Bel é quem vai te julgar. É Bel quem vai te proteger a vida. Olha o que Nabucodonosor queria colocar na cabeça de Daniel. Você não é mais de Jeová. Jeová não é mais o seu Deus. Jeová não é mais o seu juiz. Agora é Bel. E prova disso é que os tesouros lá de Jerusalém estão na casa de Bel. Estão no templo de Bel. E você agora ficará guardando os tesouros de Bel. O outro nome está aqui, Ananias. Sabe o que significa o nome Ananias? Jeová é muito gracioso para comigo. Todas as vezes que alguém chamava aquele menino pelo nome, estava deixando claro que Jeová é gracioso. E eu pergunto, Nabucodonosor poderia manter esse nome? Nabucodonosor poderia deixar Ananias sendo chamado sempre pelo seu nome? Não. Então o que ele faz?
ele muda o nome dele e coloca um outro nome. Qual foi o nome? Sadraque. O que significa o nome Sadraque? Inspiração do sol. É o Deus Sol é que é bondoso para contigo. O outro nome está aqui, Misael. O que significa o nome Misael? Aquele que é semelhante a Jeová. Olha que coisa impressionante. A mãe de Misael queria que aquele menino entendesse que ele deveria ter características semelhantes a quem? A Jeová. E agora vem Nabucodonosor e diz, você não é mais Misael. Você não pode mais ser chamado de Misael. Você agora será chamado de Mesaque. E o que significa o nome Mesaque? Servo da deusa Sheba. Você não é mais servo de Jeová. Você serve agora a Sheba. O outro nome, Azarias. O que significa o nome Azarias? Jeová e Yahweh é o meu ajudante. Se eu estiver preso em Babilônia, não tem problema, porque Jeová é o meu ajudante. Se eu for oprimido, não tem problema, porque Jeová é o meu ajudante. Se eu tiver que passar 70 anos no cativeiro, não tem problema, porque Jeová é meu ajudante. E Nabucodonosor disse, eu não posso deixar esse menino com essa ideia, de que Jeová é o seu ajudante. Então, mudarei o nome dele. Sai, então, o nome Azarias, e entra o nome agora Abednego, que quer dizer, servo de Nebo. Olha bem, Nabucodonosor começou a sua lavagem cerebral pelo nome. Por que pelo nome? Porque o nome na cultura hebreia queria dizer que aquele nome referenciava o seu caráter. E Nabucodonosor começa por aí. Só que não foi apenas essa mudança que Babilônia impôs sobre aqueles jovens. A segunda mudança que Babilônia impôs sobre aqueles jovens cativos foi a alimentação. Nabucodonosor deixou bem claro para os que cuidavam da alimentação, de que nem Daniel, nem os seus amigos deveriam comer mais os alimentos que eles comiam lá em Jerusalém. E quais foram os alimentos que foram colocados para eles? Das finas iguarias do rei, e que mais? Do vinho que ele bebia. Vinho da melhor safra. O vinho mais especial era o vinho que servia ao rei. Interessante que Nabucodonosor mudou o nome daqueles 4 jovens. E eles não fizeram nada. Ficaram quietos. Ficaram calados. E eu pergunto, por que que eles não fizeram nada? Por que que eles ficaram calados e deixaram o nome ser mudado? Por um único motivo. Eles não podiam fazer nada. Ou podiam? Quer um exemplo? Jaderson, seu nome é Jaderson. Mas se eu quiser te chamar de Janson, você vai me impedir? Não vai. Janson, eu posso chamar de Jaderson. Pastor Amin chamou aquele dia. Alguém vai me impedir? Eu posso encontrar com o Jaderson na rua e dizer, Janson! Ele pode até não olhar, mas eu posso chamá-lo. E as pessoas que estiverem passando perto de mim, perceberão que eu estou o chamando. E o que ele poderá fazer contra mim? Nada. Pode até ficar nervoso, né? Mas nada. Por isso aqueles 4 jovens não fizeram nada. Porque eles não podiam impedir ao rei que mudasse os seus nomes. Mas agora chegou a segunda ação de Babilônia sobre eles. Babilônia disse, vocês não vão mais comer aquilo que vocês comiam lá em Jerusalém. Vocês vão comer agora das finas iguarias do rei e do vinho real. E diante desta proposta, amigos, Daniel não ficou quieto e nem calado. Diz o texto bíblico que ele resolveu, decidiu firmemente no coração de que não iria nem comer e nem beber da mesa do rei. E aí eu te digo, agora o conflito começa. Como diz os nossos jovens, e de vez em quando eu tenho que usar algumas linguagens joviais, para não perder o coração deles. Não pense que é uma fala chula, não, irmãos. É só para conectar eles a nós. Como diriam os jovens, agora o bicho vai pegar. Agora o negócio vai ficar preto do seu lado. Agora o negócio vai ficar azul para você. Por quê? Porque o rei disse, coma da minha comida e beba do meu vinho. E Daniel disse, não como e nem bebo.
E os outros 3 amigos disseram junto: não comeremos e não beberemos. Aí eu pergunto para você, por quê que aqueles 4 hebreus decidiram firmemente não comer e nem beber da mesa do rei? Simples, muito simples. Porque eu sou o que como e o que bebo. E há alguns que vão dizer assim: não, isso não tem nada a ver. Entenda uma coisa. O diabo quer mudar o nosso estilo de vida. E a cada dia ele procura algumas manias nossas para nos atrapalhar no nosso estilo de vida. Entenda isso. Mudando o meu estilo de vida, ele muda a minha mente e muda o meu coração. Daniel pensou consigo: nunca bebi na minha vida bebida alcoólica. Meus pais nunca beberam. Como poderei eu agora beber? Meus pais nunca comeram alimentos que iam de encontro aos princípios de Deus. Como poderei eu fazer isso agora? E detalhe, Nabucodonosor sabia muito bem quais eram os alimentos que eles comiam. E por isso, mudou. Eu pergunto para você, essa história de Daniel e seus amigos tem alguma coisa a ver conosco? Mexe comigo? Mexe com você? Algumas pessoas que dizem assim: eu como o que eu quero, eu bebo o que eu quero, eu faço o que eu quero. E quando você vem aqui e abre a Bíblia para falar sobre isto, há alguns que até estremecem nos bancos. Por quê? Porque vai mexer com o seu estilo de vida, vai tocar na sua ferida, vai te apertar. E eu não gosto que me aperte. Eu não gosto que toque na minha ferida. Eu gosto que fique tranquilo para mim. Eu gosto que fique light para mim. O senhor não disse que a igreja é acolhedora? O senhor não disse que a igreja é amável? O senhor não disse que a igreja é para poder salvar? E eu pergunto para você, para ser igreja acolhedora, igreja amável, tem que ser do jeito que vocês querem ou do jeito que Deus quer? Do jeito que Deus quer. Do jeito que Ele quer. Você tem que comer o que Ele quer. Você tem que beber o que Ele quer. E isso é um grande problema para nós. E há alguns que não suportam. Eles ficam assim, acelerados. Porque sabem muito bem que vai tocar o dedo na ferida. Mas eu não posso me calar, irmãos. Eu não fui trazido aqui para fazer outra coisa, a não ser chamar vocês para mais perto de Deus. Para mais perto da salvação. Aqui está Daniel dizendo para Babilônia, Nabucodonosor, e para quem quiser ouvir: nós não comeremos e nós não beberemos da mesa do rei. Qual era o tipo de alimento que o povo de Israel comia? Qual era o estilo de alimento que eles comiam? Não sei se você vai concordar comigo, mas eles tinham um regime mais próximo do vegetarianismo. Eles gostavam mais de verduras, legumes, cereais. Este é o regime alimentar que Deus deixou para eles. E alguém que diz assim: o que isso vai influenciar na minha vida? Eu não tenho tempo para pedir para soltar ali, porque o relógio não para. Mas você pode depois acessar a internet. Coloca lá no Google, SBT Realidade, Longevidade. E você vai ver uma reportagem do SBT, mostrando os adventistas do 7º dia lá dos Estados Unidos. Esses adventistas vivem mais e com mais qualidade de vida do que todos os outros povos que moram próximo a eles. E por que que eles vivem mais? Por que que eles têm mais qualidade de vida? Por que que eles têm mais saúde? Porque o estilo de vida deles é o estilo de vida que Deus deixou para nós. Exercícios físicos, alimentos saudáveis, confiança em Deus. Era esse o tipo de estilo de vida que Deus deixou. Mas eu pergunto, nós queremos exercício físico? Alimento saudável? 8 copos de água? Nós queremos? Pizza. Oba!
churrasco. Ah! Nós queremos, nós desejamos, mas Deus quer isso para nós? Não. Irmãos, eu não posso me calar. Deus quer para nós que nós voltemos ao estilo de vida que Ele nos orientou. Você faz do seu estilo de vida o que você quiser, mas eu, o mensageiro de Deus, não me calo. Por quê? Porque a minha consciência não me permite. Eu sou cobrado. Não estou dizendo com isso que você deve sair daqui agora e dizer assim, eu sou vegetariano. Não estou dizendo isto. Eu estou dizendo que nós precisamos voltar para o estilo de vida que Deus deixou para nós. E cada um, conforme a sua realidade, vai colocando o estilo de vida de novo no lugar certo. Amigos, não foi apenas a alimentação que Nabucodonosor mudou também ali na vida daqueles jovens. Ele também tentou mudar a cultura daqueles jovens. E quando nós falamos de cultura, aí fica mais complicado ainda. Não fica? Cultura. O que é cultura para você? Cultura são os costumes, os conhecimentos, a ciência. Isso é cultura. E Nabucodonosor sabia muito bem que a cultura daqueles 4 jovens era uma cultura teocêntrica. O que é isso? Deus no centro de tudo. Entende isso? Essa era a cultura deles. E se eles iriam compor músicas, quem estava no centro? Deus. Se eles iam pintar um quadro, quem estava no centro? Deus. Se eles iam educar os filhos, quem estava no centro? Deus. Eles eram teocêntricos. Deus estava no centro. E nos nossos dias, Deus sai do centro. Não é Ele mais quem coordena tudo, não. Agora, quem está no centro é o homem. Não é mais uma cultura teocêntrica. É antropocêntrica. Deus sai do centro e encaixa o homem no centro. E quando o homem entra no centro, o que acontece conosco é o que nós vemos e ouvimos por aí. Eu sei que não é a sua realidade, pelo menos espero que não seja. Mas a nossa cultura tem invadido o nosso coração e o nosso ser. Deixa eu falar um pouquinho de música e vou encerrar a minha mensagem. Tem como o reloginho aparecer ali para mim, para eu saber a hora? Eu preciso ficar atento a isso. Músicas. A música que toca aí fora. A música que toca nos carros aí fora. As músicas que tocam nas casas aí de fora. São músicas antropocêntricas. O homem no centro. E detalhe, são músicas imorais. E são músicas que estão entrando pelos nossos ouvidos, tomando conta do nosso cérebro e descendo até o nosso coração. Para quê? Para mudar o nosso caráter, mudar a nossa identidade. Olha o tipo de música que eu já ouvi muitas vezes lá em Belo Horizonte. Aqueles carros de som que passam, ou do lado ali quando para o meu carro, alguém está ouvindo no seu carro. Olha as letras, só para você ter uma noção e com isso a gente encerra. Essa aqui é muito conhecida, provavelmente você já ouviu. Hoje é festa lá no meu AP. Vai rolar pontinho, 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 porque eu não posso falar aqui. Tem birita e vai ter até amanhecer. O que a música está dizendo para você? Festa boa é festa lá no AP. E tem que rolar o quê? Isso mesmo. Tem que ter o quê? Birita. Até amanhecer. Porque se não tiver birita, não tem graça. Quer ver a outra letra? Essa aqui, absurdo. Não me critiquem, é letra de música, tá? Beijo na boca é coisa do passado. A nova moda agora é namorar pelado. É? Eu ouvi, irmãos, no carro ao meu lado. Beijo na boca é coisa do passado. A nova onda agora é... E os nossos jovens, os adultos estão o quê? Olha a outra aqui. Essa é um pouco mais antiga, talvez você não se lembra. Só as cachorras, as preparadas, as vadias. Aqui.
Aí você passa na rua e tá lá aquele barulhão, né? As cachorras, as preparadas, vem cachorra. Aí a outra toca de lá, tapinha não dói, vai, tapa mesmo nelas, tapa não dói, rebenta com elas. E elas dizem assim, sou gatinha, sou cachorra, o importante é que você é meu. E o negócio vai entrando, irmãos. Na mente dos nossos jovens. Na mente dos idosos não entra não. Porque eles são acostumados com outras coisas. Mas na mente dos jovens vai entrando. Sou gatinha, sou cadela, essas coisas que vai entrando na mente deles. Quer ver a outra aqui? Deixa eu pegar a outra aqui. Aqui. Essa aqui você certamente se lembra dela. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria saber é por quê. Você é uma bandida. Bandidona. Aí você não sei porquê, mas eu gosto de você. A outra lá certinha, cristã, decente. Não, essa não. Eu gosto é da... Tá aqui. A outra. Essa aqui. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar. Não sei onde vai parar não, mas deixa. Deixa a vida me levar. A outra aqui. Essa aqui bombou. Ai, se eu te pego. Ai, delícia. Assim você me mata. E eu pergunto, quantos de nós não ficamos com esse negócio na cabeça? Ai, se eu te pego, ai, eu te pego, ah, se te pego, delícia. Rodou o mundo inteiro, irmãos. Não existe uma alma viva que não ouviu falar desse negócio. Está entrando. A outra. Essa aqui é uma mais antiga, porque senão vão pensar que eu estou aqui colocando só para os jovens e não é verdade. Essa aqui, ó, bem antiga. Já tive mulheres de todas as cores, de vários amores, casadas, carentes, solteiras e felizes. Já tive donzelas e até meretriz. Já tive de todas elas. Loiras, morenas, negras, casadas, solteiras. Tive todas elas. Uma outra aqui. Essa aqui também é uma que tocou muito lá em Belo Horizonte. Só não pode acabar com as mulheres. Nós não vivemos sem mulher. Nós é doido por mulher. Pode acabar tudo nesse mundo. Tendo mulher, tá bom. É o que está sendo enfiado na cabeça dos nossos jovens. E eu encerro por aqui. Nabucodonosor, esperto como só, tentou mudar o estilo de vida de Daniel e os seus 3 amigos. E ele começou pelo nome. Você não é mais Daniel, é Beltesazar. Depois foi para a alimentação. Você não come mais a comida lá de Israel, você come a nossa comida. E depois mudou a cultura. Você não ouve mais o que você quer. Você não assiste mais o que você quer. Você faz o que nós queremos. Para quê? Para que você volte depois para Jerusalém e dite as regras para o povo. Amigos, se nós não ficarmos atentos, logo, logo, a cultura deste mundo estará dentro da igreja. Aí se come o que quer, se bebe o que quer, se ouve o que quer, se veste como quer, se pinta como quer. Por quê? Porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu como o que quero, visto o que quero, uso o que quero, faço o que quero e quero ver quem tem alguma coisa a ver com a minha vida. Eu não vou dizer nada. Os anciãos dessa igreja não vão dizer nada. Você come o que você quer, você bebe o que você quer, você se veste como você quer. Mas entenda uma coisa. Saiba uma coisa. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua mente. Deus quer a sua vida. Deus quer te salvar. Mas o diabo não quer. O diabo também quer a sua mente, o seu coração, a sua entrega. E eu pergunto para você, a quem você nesta hora vai entregar sua mente e o seu coração? A quem você vai honrar nesta manhã com a mente e com o coração? Deus ou o diabo?
você faz a escolha. Você decide quem você vai servir. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Parafraseando a Bíblia. Eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o convite dele para você é: venha você também servir a este grande e poderoso Deus. E que Ele vos abençoe. Queridos, depois de uma mensagem tão inspirada, para encerrar o nosso culto, cantemos o hino Obedecer é Melhor. Hino 525 do nosso cenário. Só espera o cara colocar a projeção. Ok? Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma louvamos a sua lei. Obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizem se não é preciso mais a lei guardar. Olhar que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma volvamos a sua lei. Obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Ó sim, Jesus nos ajuda toda a lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma volvamos a sua lei. Obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, nessa manhã nós ouvimos mais uma vez a Tua voz. Amém, Senhor. E sentimos no nosso coração, Senhor, que o Senhor sempre quer o melhor para a nossa vida. Sabemos que muitas coisas incomodam, perturbam a nossa mente e o nosso coração. Mas quando está incomodando, é sinal que o Senhor quer fazer algo em nosso ser. E nessa manhã, nós colocamos a nossa vida totalmente em Tuas mãos. E te pedimos, Senhor, que Tu possas fazer uma reforma profunda no nosso coração, na nossa mente, para que nós voltemos a ser o povo da palavra, o povo que vive a Tua palavra e o povo que prega
a palavra do Senhor. Pai querido, toca o coração daqueles que continuaram endurecidos. Tenha misericórdia de cada um de nós. E que teu Espírito, o único capaz de alcançar mente e coração, possa nos falar durante essa semana, possa nos mostrar o caminho a seguir, para que possamos fazer assim a tua vontade. Louvamos o teu nome, Senhor, e pedimos tuas bênçãos para o restante desse dia. Que a tua bênção repouse sobre nós, em nome e por amor a Jesus. Amém.